Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de três vampiras que ficaram muito famosas e conhecidas no meio sobrenatural. Ficaram conhecidas como as Damas da Noite. Pois é, é sobre elas, né, a história delas que eu vou contar nesse vídeo. Então, sem enrolação, sem delongas, tá? Fica até o final do vídeo para você entender toda essa história. Vamos então para o vídeo. Há histórias que não constam em livros, segredos que nem mesmo o tempo ousa revelar. E entre as sombras que percorrem os séculos, há três presenças que jamais desapareceram. Elas são conhecidas apenas por nomes, sussurrados nas noites mais escuras. As Damas da Noite. Três irmãs, três amantes da escuridão, três entidades que atravessaram impérios, exterminaram linhagens e se reinventaram a cada século. Nesse vídeo você vai conhecer a história completa dessas criaturas que deixaram um rastro de sangue, sedução e terror por onde passaram. Prepare-se, pois a verdade está mais próxima do que você imagina. Mas para entender, vamos entrar de sola na origem das Damas da Noite, que seria aí por volta de meados na Europa Oriental aí no século XIII. Pois é. Tudo começou nas florestas amaldiçoadas da Transilvânia, mais precisamente no ano de 1265. Três irmãs nascidas sobre o eclipse lunar, Lilith, Morvena e Celira. Não é a Lilith a esposa de Lúcifer não, tá pessoal? Que é outra Lilith. Filhas de uma curandeira acusada de bruxaria. As três foram criadas à margem da sociedade, claro. Aos olhos da vila, elas não eram humanas. Tinham olhos escuros demais, pele muito pálida e uma presença inquietante. Eram bem imperativas. A mãe foi queimada na fogueira quando elas tinham aproximadamente 10, 12 e 14 anos. Mas antes de morrer, ela fez algo proibido. Ela invocou um antigo espírito da fome, um ser ancestral que se alimentava de sangue e entregava o dom da imortalidade como maldição. Naquela noite, envoltas pelo cheiro de carne queimada e o choro da multidão, as três irmãs morreram e renasceram como algo novo, algo que nem os mitos ousavam descrever. 30 anos depois, o reino de Tíbora foi apagado do mapa, não por causa da guerra, não por pestes nem nada disso, mas porque as Damas da Noite decidiram que ali seria seu primeiro jardim de sangue. Lilith, que era a irmã mais velha, assumiu a forma de uma princesa da corte. Morvena infiltrou-se como uma sacerdotisa, e Celira, que era a mais nova, cativou os órfãos da cidade, alimentando-se dos inocentes. Elas espalharam um culto silencioso, onde o prazer e a morte caminhavam lado a lado. Homens poderosos dobravam-se diante de seus pés. Mulheres a veneravam como deusas. E em uma única noite, selaram as portas da cidade e sugaram cada alma até o último suspiro. Tíbora então desapareceu. Hoje está enterrada sob ruínas esquecidas, onde nem o tempo ousa pisar. Nos séculos que se passaram, as Damas da Noite cruzaram vários impérios. Na França revolucionária, para vocês terem uma ideia, foram musas de artistas, né, atormentados. Na Inglaterra vitoriana, por exemplo, Celira foi a inspiração não oficial, tá, de Lucy Westenra, de Drácula. Olha só. Na corte russa, Lilith envenenou cidades e comandou sociedades secretas de vampiros da nobreza. Morvena viajou para o Oriente, onde se dizia que sua beleza parava os corações, literalmente. Mas elas não eram apenas predadoras, eram muito estrategistas. Investiam em bancos suíços, financiavam guerras, infiltravam-se em instituições secretas. E onde havia colapso, fome e pânico, lá estavam as Damas da Noite. O mundo moderno desafiou as irmãs, que já estavam se aproximando aí do século XX.
Durante a Primeira Guerra Mundial, Lilith se disfarçou de enfermeira e matou centenas nos hospitais de campanha. Já na Segunda Guerra, Morvena se aliou a ocultistas nazistas e depois traiu todos eles. Selir então se infiltrou em Hollywood, nos anos 50 mais precisamente, e seu rosto inspirou atrizes misteriosamente que desapareceram depois. À medida que a tecnologia ia evoluindo, as irmãs se adaptavam, mudavam de rosto com cirurgias plásticas, adotavam novas identidades digitais, hackeavam os bancos de sangue. Elas eram muito espertas. Mas tinha um problema: a exposição. Com o mundo cada vez mais conectado, o véu da escuridão tornava-se cada vez mais difícil de manter, que era um problema que os vampiros têm no mundo moderno. Mas e nos dias atuais? Como é que ficou? Como é que estão as damas da noite? Bom, você pode encontrá-las no Instagram ou no TikTok, eu não estou brincando, elas estão por lá. Elas se reinventaram como influencers, celebridades alternativas, modelos de estética gótica e por aí vai. Mas por trás das câmeras do lado de cá, quem conhece sabe que a fome nunca passou. Lilith comanda um império farmacêutico com acesso a milhões de bolsas de sangue. Morvena é CEO de uma empresa de criptografia que protege cultos vampíricos ao redor do globo. E a Celira, bem, ela é streamer, acredite se quiser. E cada doação que você aí está fazendo pode ser o seu último suspiro. Você acha que o que eu estou contando aqui é ficção? Bom, então me responde aí por que o número de desaparecimentos aumentou tanto nas cidades onde elas passaram. Será que é coincidência? Por que tantos cadáveres são encontrados sem nenhum pingo de sangue, sem marcas evidentes? E por que depois de assistir esse vídeo, você vai sentir uma presença te observando? Estranho, né? Pois é. As Damas da Noite não são apenas uma lenda, são história viva, uma memória enterrada. E se você ouviu tudo que eu contei até aqui, talvez elas já tenham até te notado. Não tente fugir, não tente se esconder. A noite sempre vence. Mas falando sobre essa questão mais aprofundada dessas vampiras que eu contei para vocês, mais precisamente sobre Lilith, que é a mais interessante das três irmãs, que sempre causou polêmica onde ela passou. Muita gente confundia ela com Lilith, que é a imperatriz do inferno, mas não é bem assim, tá? Tem muita coisa aí que o pessoal não entende na história das irmãs, né, das Damas da Noite. Tem até um filme que eu vi uma vez que tem esse mesmo nome, né? Também se chama As Damas da Noite, mas não tem muito a ver com a história original. No filme eles mudaram bastante coisa. Bom, no caso de Lilith, que foi a primeira, ela é a mais velha. Foi a primeira a beber do cálice da maldição, né? Aquela que carrega o nome proibido desde a antiguidade, que é a Lilith. Nascida com a capacidade de manipular a mente humana, ela era uma garota que fazia a vila toda tremer apenas com seu olhar. Não precisava gritar, nunca chorava. Seu silêncio era suficiente para intimidar. Dizem que os animais morriam quando ela passava, não de medo, mas por pura submissão. Lilith, no caso, foi a primeira a aceitar o chamado da entidade invocada por sua mãe. Enquanto suas irmãs hesitaram, ela apenas sorriu e o seu sangue foi o primeiro contratado, ou seja, ela foi a primeira que sorveu o sangue. E ela desenvolveu habilidades únicas dentre as irmãs. Hipnose de longo alcance, ela podia controlar aldeias inteiras com um gesto apenas. Imortalidade consciente, né, diferente das suas irmãs, ela lembra de cada século vivido com nitidez assustadora, tem uma memória de elefante, por assim dizer. E a transmutação parcial. Seus olhos e pele se adaptam ao ambiente noturno, né, tornando-se invisível aos olhos humanos. Olha só. Lilith, no caso, é o cérebro. Ela é a estrategista das irmãs, a que senta em silêncio em conselhos secretos de famílias ricas e empurra civilizações ao colapso com um leve sorriso, que é a sua característica principal. Nos dias atuais, Lilith ela é presidente de uma companhia farmacêutica, como eu falei, internacional chamada Nocturna Holdings. Ela tem acesso a bancos de sangue em mais de 70 países.
E dizem que os funcionários, né, os funcionários do local dizem que ninguém jamais viu seu reflexo nos espelhos dos laboratórios. Por que será, né? Morvena, que é conhecida como a mãe das sombras, se Lilith é o cérebro, Morvena é o coração negro da tríade. Ela nunca foi apenas uma vampira. Ela é uma sacerdotisa, uma condutora de rituais esquecidos, uma entidade de devoção absoluta. Morvena, pessoal do meio, ela nasceu, é a irmã caçula, tá? Nem tão velha quanto Lilith, mas nem tão impulsiva quanto Selira. Mas tinha algo que as duas não possuíam: a fé no vazio. Enquanto as outras matavam por necessidade, Morvena matou por adoração mesmo. Ela acreditava que o sangue era um elo com os deuses esquecidos na terra. Durante séculos, ergueu templos subterrâneos, onde os fiéis se mutilavam para agradá-la. Suas habilidades são as mais espirituais das três, tá? Ela tem controle dos mortos-vivos, pode reanimar os cadáveres como sombras vivas por até 48 horas. Ela também tem imunidade total ao fogo sagrado e exorcismo, então se você tentar exorcizar não vai funcionar. E ela também tem uma habilidade chamada possessão reversa, né? Que ela entra nos sonhos dos vivos e os transforma em marionetes acordadas. Inclusive muita gente me relata que sofre de uma espécie de transe durante o sono. Então a Morvena tem essa capacidade, tá? Então pode ser que você esteja sendo dominado por um vampiro com essa mesma habilidade que ela tem. Durante o século XVII, Morvena liderou um culto chamado As Veias de Gaia, que chegou a ter mais ou menos 3.000 membros na Hungria, Itália e na Grécia. Ela influenciava reis, papas, cardeais, mas sua maior conquista veio com o domínio da criptografia moderna. Ela criou o primeiro protocolo de comunicação criptografado entre os vampiros na Europa. Por isso que o pessoal não consegue rastrear, tá? Hoje, ela comanda uma empresa de segurança digital chamada UmbraKey, tá? Oficialmente, protege dados de bancos, mas na prática, ela oculta comunicações entre milhares de células vampíricas pelo mundo todo. Seu rosto nunca envelhece, seu olhar causa vertigem. E se você já teve sonhos recorrentes como uma mulher sorrindo no escuro, provavelmente você já tenha conhecido ela. Agora falando de Selira, que é conhecida como a filha do sangue, a mais jovem, a mais sedutora e a mais cruel das três. Ela era a criança da família, com o coração partido pela morte de sua mãe, mas foi a primeira a provar sangue humano com prazer. Selira não se limita a matar, ela se diverte com isso. Gosta de perseguição, da sedução e do teatro. No século XIX, para você ter uma ideia, ela foi amante de vários poetas, pintores e até criminosos. Ela inspirou romances decadentes, afogou atores no próprio sangue e dançou nas ruas de Paris sobre a luz da lua, nua, coberta de vísceras. Isso lembra muito a cena da Cláudia lá em Entrevista com o Vampiro, né? Foi inspirado nela. Suas habilidades mais assim, surpreendentes são a sua velocidade sobre-humana, e ela consegue dar salto, né? Aqueles saltos que, se eu não me engano, a Celine do Anjo da Noite também faz. A voz encantadora, né? Quando ela canta, as pessoas entram numa espécie de transe e se entregam ao sacrifício, como uma espécie de canto de sereia. E a capacidade de manipular as emoções com um simples toque. Ela consegue fazer isso. Nos dias atuais, Selira é a mais visível das três. Tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, olha só. E o pessoal ainda diz que os vampiros estão se escondendo, tá? Ela é a estrela de plataformas de vídeo e realiza lives com performances conceituais, que segundo rumores ocultam rituais reais ao vivo. Seu nome artístico é Selira Knight. Ninguém sabe seu sobrenome verdadeiro, nem vão saber. Alguns fãs afirmam já tê-la visto em diferentes países no mesmo dia. Outros garantem que ela nunca pisca durante as transmissões, e realmente é verdade. Mas todos concordam em uma coisa: tem algo de errado com os olhos dela. Inclusive no meu vídeo de ontem sobre os dragões vermelhos, eu coloquei um trecho de um vídeo de um rapaz que ele é vampiro, tá? Que inclusive ele tem no TikTok. E o pessoal pergunta se o cara era vampiro. Eu disse, pessoal, ele é vampiro mesmo, ele tem um TikTok. Porque hoje em dia eles não precisam se esconder, eles usam as redes sociais, inclusive com mais frequência do que pessoas comuns, tá? Isso é fato. Não tem como você querer tapar o sol com a peneira.
Agora falando sobre o livro de sangue, que é a Bíblia das Damas da Noite, é o livro que elas usam, tá? Nem toda religião tem um Deus em específico. Nem toda Bíblia foi escrita com tinta. No caso das Damas da Noite, a sua escritura sagrada foi feita com sangue, de fato. Chamado de Liber Crucis, ou Livro de Sangue, é o maior artefato oculto já criado pelas irmãs. Não se trata apenas de um grimório, mas de um mapa para a dominação da humanidade. Presta bem atenção nisso, tá? O livro ele foi escrito ao longo de séculos, com sangue das vítimas mais raras e poderosas, cardeais do Vaticano, crianças com heterocromia, tá? Albinos puros da Sibéria e magos alquimistas que foram mortos nas ruínas templárias. Elas juntaram tudo isso daí e fizeram um grimório diferente. Cada página desse livro contém não apenas textos, mas fragmentos de consciência. Quem lê sente a presença das damas, mesmo sem saber quem elas são. A energia é muito forte. Mas narrador, o que é que tem dentro desse livro? Bom, o que contém exatamente são os mandamentos da fome, tá? 13 regras que regem a conduta vampírica real, e entre elas a regra do silêncio da caçada e o direito do sangue antigo. Matar um ancestral é considerado suicídio espiritual para elas. Existe também um mapa de linhagens esquecidas, que traça a árvore genealógica de todas as linhagens vampíricas existentes no globo, identifica os portadores escondidos humanos com traços genéticos de vampiros latentes, ou seja, os meio-sangue, e também contém os rituais de morte invertida, ritos que permitem que vampiros mortos retornem por uma noite sob o comando das damas, e é claro que exige um sacrifício duplo, pai e filho ou mãe e filha para poder fazer isso. Também há lugares ocultos, né, cidades subterrâneas, a localização, templos submersos, cemitérios falsos, e cada lugar guarda fragmentos da consciência coletiva das vampiras. E também a mais importante, né, que é a profecia rubra, que é um evento ainda que não aconteceu, tá? Que descreve a noite em que o céu se abrirá em sangue e as três vão se sentar em tronos de ossos diante de uma humanidade subjugada. Já entra naquela questão do apocalipse dos vampiros, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Também menciona um traidor, um sangue familiar que quebrará esse ciclo. Ixi, aqui o bicho pegou, tá? Vou entrar muito em detalhes sobre isso, não. Mas enfim, esse livro onde é que ele está oficialmente hoje em dia, né? Bom, oficialmente o livro de sangue, ele não existe, né, daquela forma que você imagina. Ele não está listado em nenhum catálogo de ocultismo. Mas algumas pistas apontam que ele foi dividido em 3 partes, cada uma guardada por uma das irmãs, tá? Outras teorias dizem que esse livro está enterrado no fundo do lago Baikal, protegido por criaturas abissais. Ou pior, tem gente que diz que ele foi digitalizado, criptografado e ocultado em camadas profundas na Deep Web sob o nome de N1GHT Code. Seria o nome codificado que jogaram ele na Deep Web, tá? Eu ainda não procurei para saber se é, mas tenta a sorte aí, você que é curioso, que quer mexer com isso, vai que você encontra, né? Tem relatos de hackers que tentaram acessar, todos eles morreram ou desapareceram misteriosamente 48 horas depois. O último foi um jovem brasileiro, conhecido como codinome de Corvo Cego. Essa história ficou famosa, inclusive. Seu último post foi no fórum, tá? Ele falou o seguinte: elas são reais. O livro me olhou de volta. Ou seja, o cara viu que não era para ele ver, né? Tem uma pessoa também que viu, que conseguiu ver esse livro, ele diz o seguinte, abre aspas: eu vi o livro, vi com meus próprios olhos. Ele respirava, segundo as palavras do cara aqui. Em uma das páginas virou sozinha. Estava escrito com minha caligrafia, mas eu nunca escrevi nada. Ou seja, o cara foi realmente pego aí no pulo, né? Como a gente diz, o cara foi foi levado aí, foi seduzido pelas irmãs sem elas nem estarem perto, tá? Mas enfim, você que acompanhou a história das Damas da Noite, as suas origens, as conquistas e seus planos, agora chegou a hora de você encarar a verdade. Será que elas já sabem que você está aqui? Será que já cruzou o caminho delas, o limiar invisível entre o mito e o seu mundo? Bom,
Para você saber se está no alcance das damas, faça o seguinte teste aqui comigo, tá? Você vai olhar ao redor onde você está, você vai apagar todas as luzes aí, se possível, fique sozinho. Agora faça o contato visual com a tela e repita aqui comigo as palavras aqui que eu vou passar. As damas da noite me veem, elas sabem o meu nome, meu sangue é parte do ritual. Estou preparado para a escuridão. Bom, vou passar aqui alguns alertas para você, tá? Se durante esse momento você sentir um arrepio intenso na sua nuca, uma sensação de que está sendo observado, um som que ninguém mais escuta, ou se a luz da sua tela oscilar sozinha, saiba que o véu entre o nosso mundo e o delas está mais fino do que nunca, hein? Aí o bicho pegou pro seu lado. Mas eu vou ensinar você a se proteger, calma. Você vai acender uma vela branca e deixar ela queimar por 3 minutos. Vai colocar um objeto de prata próximo a você, pode ser um anel, um crucifixo, uma moeda, enfim. Não vai desligar a câmera, porque elas podem se manifestar na escuridão, tá? E agora o aviso final. Se você aí, que está assistindo esse vídeo, for escolhido, você vai receber um sinal. Um chamado que só os olhos da noite podem ver. Não responda, não olhe para trás. E nunca, jamais saia à noite sozinho. Agora que você conhece a verdade, a pergunta que eu te faço é: você quer viver como humano ou deseja caminhar entre as sombras para sempre? Pensa com carinho no que eu falei. Se gostou do vídeo e não é inscrito no canal, considere se inscrever, afinal de contas, estou trazendo conteúdo aqui para vocês de qualidade praticamente todo santo dia. Checa aí a sua inscrição, deixa aí nos comentários o seu like, né? Deixa o hype aí no vídeo. E lembrando que as damas na noite estão por aí, então cuidado quando for atrás delas, tá? Vou ficando por aqui hoje, desejo para vocês um bom fim de noite e até breve, meus pequenos.